importante a gente fazer a distinção entre elementos de informação e provas. Acompanhem comigo aqui no slide. As provas são materializações que demonstrem um fato, constituindo-se no transcurso da atividade do contraditório, ao passo que os elementos de informação de caráter indiciário seriam, nas palavras de Mongenot, começos de prova, ou seja, dados informativos que apontam uma probabilidade, mas não permitem isoladamente formar um juízo de certeza, carecendo de confirmação posterior. Também coloquei aqui para vocês o que diz Renato Brasileiro. Sendo os elementos informativos dados precários, não constituídos no regime do contraditório, a lei não lhes atribuiu isoladamente valor de prova. Entretanto, permitiu que incidissem como reforço indiciário as provas existentes, complementando-as. Não devem, portanto, ser desprezados, podendo-se agregar à prova judicial e servir como mais um dado na formação da convicção do juiz. Lembrando que esse aqui é o entendimento do Renato Brasileiro, antes aí das alterações do pacote anticrime, que seria perfeitamente possível esses elementos de informação serem utilizados em complemento à prova, ou seja, eles poderiam sim ser somados. E por que somente somados e não utilizados pelo juiz de forma isolada? Porque eles são mais precários, eles demonstram probabilidade, mas eles são um pouco mais fracos porque eles não foram produzidos sob o contraditório judicial. Claro que isso não significa que depois, no transcurso do processo, o réu não possa se manifestar quanto a esses elementos de informação. Por isso mesmo que o nosso sistema atual tem admitido que eles também sejam utilizados para o convencimento do magistrado. E por que eu estou aqui conversando sobre esses elementos de informação? Porque com as mudanças promovidas aí pelo pacote anticrime, nós teremos o artigo 3º-C, parágrafo 3º, que com certeza já está sendo e continuará sendo um dos mais controversos dessas alterações. Vamos primeiro olhar o que diz esse dispositivo. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Da forma como esse dispositivo está escrito, fica parecendo que ele vai revogar tacitamente os artigos que a gente acabou de ver, 155 e 156 do CPP, porque acabamos de ver que o 155 e 156 admitem a utilização dos elementos de informação de forma suplementar, subsidiária. Já o artigo 3º-C, parágrafo 3º, se ele diz que vai ficar acautelado na secretaria essas matérias de competência do juiz das garantias, onde se inclui a investigação, então o que fica aparecendo é que o juiz da instrução e do julgamento não vai ter acesso mais a esses elementos de informação, porque o final do dispositivo diz que só vai ser apensado ao processo aquelas provas antecipadas, cautelares e não repetíveis, aquelas que realmente têm natureza de prova, ou com o contraditório já na fase investigatória, como as provas antecipadas, ou as outras que têm o contraditório diferido. Mas, aparentemente, esse dispositivo vai fulminar a utilização pelo juiz da instrução e do julgamento dos elementos de informação,
Ou seja, fica parecendo que ele não poderá mais nem ficar sabendo da existência desses elementos de informação. Só quem teria acesso seria o Ministério Público e a Defesa, que poderia, tendo conhecimento desses elementos de informação, tentar produzi-los aí novamente na fase processual. E qual que seria o grande problema que nós vamos apontar a partir de agora? Que nem sempre será possível reproduzir esses elementos de informação na fase processual. Então, qual seria a lógica? Haveria um descarte dos elementos de informação para o processo. E ao que tudo indica, com essa mudança aí de paradigma, não conseguiríamos mais chegar à verdade real. Teríamos que nos contentar com a verdade processual, a verdade formal, somente aquela que foi possível produzir lá na fase processual. Tudo aquilo que aconteceu antes, na fase investigatória, se não for o caso de provas cautelares, antecipadas e não repetíveis, seria descartado. O Código de Processo Penal tem um dispositivo que estabelece que o inquérito policial ele vai acompanhar o processo penal. Só que, ao que parece, esse artigo 3º-C, parágrafo 3º, vai acabar também revogando tacitamente esse dispositivo. E o grande problema é que é muito importante que o juiz tenha acesso integral a tudo aquilo que foi colhido na fase investigatória. Muitas das vezes, o depoimento ali de uma testemunha ou do próprio investigado traz ricos detalhes, assim como o relatório policial. E muitas vezes, essas informações que foram dadas aí na fase investigatória não serão repetidas ou repetíveis em juízo. Dependendo da estratégia da defesa, essa testemunha ou esse investigado pode negar tudo aquilo que já disse em juízo. No sistema que nós temos até hoje de processo penal, o juiz poderia considerar aquelas informações, aqueles depoimentos da fase investigatória para comparar com aquilo que foi dito na fase processual. E aí o juiz poderia considerar, valorar aquilo que foi dito lá na fase investigatória. Poderia também complementar algumas dúvidas, alguns hiatos que não foram produzidos ali no depoimento em juízo. E agora, se formos adotar essa lógica de que o juiz da instrução em julgamento não vai ter mais qualquer acesso aos elementos de informação, o juiz vai ficar cego sobre tudo aquilo que aconteceu na fase investigatória e aí só vai ter o testemunho ali do que foi produzido em juízo para a sua sentença. Por isso que, ao que parece, isso seria um obstáculo à verdade real, pois o juiz só vai ter acesso ao que está na fase processual, a verdade formal e não a verdade real. Embora hoje exista certo feitiço por provas técnicas e perícias, a prova testemunhal ela ainda é fundamental, pois às vezes é a única prova existente quanto à autoria de um crime e de suas circunstâncias. Então, essas novas alterações sob a alegação de garantir ao réu um juiz imparcial vai acabar sendo um obstáculo à utilidade do processo penal, levando a sociedade a uma longa marcha com destino à impunidade. Então, se entrar em vigor aquele artigo 3º-C, parágrafo 3º, aparentemente, o inquérito policial servirá exclusivamente para a formação da opinião do Ministério Público, não servindo mais para subsidiar o convencimento do magistrado, não servindo mais como instrumento de busca da verdade real. Só que é importante a gente destacar aqui que, apesar de hoje se falar muito dessa função preparatória do inquérito, como preparação para a ação penal, essa realmente é a função primordial, mas também se enxerga a existência de uma função preservadora, que consiste em afastar a tradicional característica
unidirecional da investigação, voltada para a acusação e cujo propósito consiste em evitar imputações indevidas e atuar como filtragem do sistema penal. Então, o inquérito policial ele também é importante em sua função preservadora aí de direitos fundamentais, pois ele pode evitar acusações temerárias. E a investigação, hoje em dia, ela tem bastante qualidade, porque ela foi bastante constitucionalizada. Conforme já mencionei aqui hoje, cada vez mais temos contraditória e ampla defesa dentro do inquérito policial. Apesar dele ser aí um instrumento inquisitivo, cada vez mais as últimas reformas vêm trazendo aí elementos, mecanismos que permitem maior contraditório. Além de ter direito ao silêncio e acompanhamento por advogado, esse advogado ele pode fazer quesitos ali para a autoridade policial, ele pode ter acesso aos elementos de investigação que já foram documentados. Então, já existe bastante controle sobre essa atividade da polícia. Também existe controle pela própria corregedoria, existe controle pelo magistrado lá na audiência de custódia e também o controle externo do Ministério Público. Então, cada vez mais, os elementos de informação que são colhidos na fase investigatória possuem melhor qualidade, o que justifica que sejam utilizados para o convencimento do magistrado ali de forma subsidiária, suplementar. Coloquei também aqui para vocês na tela o que disse Zanotti e Cleopas. A investigação policial não se presta somente a subsidiar a acusação, podendo pesquisar as hipóteses possíveis que permitam elucidar os fatos e acolher os dados que o demonstrem. E os depoimentos que foram colhidos lá na fase investigatória são muito importantes para o convencimento do magistrado. É muito comum que exista divergências entre aquilo que se disse na fase investigatória e lá na fase processual. É comum que testemunhas investigados, mesmo na presença de um advogado lá na fase investigatória, venham a mudar o seu depoimento em juízo, venham a negar confissões que já tinham realizado. E mais do que isso, pode acontecer dessas testemunhas não serem mais encontradas lá na fase processual ou, inclusive, falecerem de forma repentina. O falecimento dessa testemunha pode ter se dado de forma natural, que pode acontecer, como também ter ocorrido uma queima de arquivo. Em crimes de corrupção, de tráfico de drogas, de homicídio, ainda mais aqueles crimes que ocorrem ali dentro de organizações criminosas, é muito comum que se apague testemunhas, principalmente quando elas são as únicas provas de condenação. Então, se aquelas declarações dessas únicas testemunhas que foram colhidas lá na fase investigatória forem simplesmente descartadas e não forem possíveis de serem repetidas na fase processual, pode ser que o juiz perca a única forma que existia para o seu convencimento. E, inevitavelmente, é claro, aquele réu vai ser absolvido, se não existirem aí outras provas produzidas em juízos para serem aí utilizadas para essa condenação. Fora tudo isso, nós sabemos que a persecução penal no Brasil demora muito, tanto na parte da fase investigatória, às vezes por carência ali de estrutura material, como também no momento ali da justiça, que também a justiça acaba sendo lenta, por falta de pessoal, enfim, por vários fatores. Tudo isso acaba prejudicando a verdade real. Por quê? Porque essas testemunhas que já foram ouvidas lá na fase investigatória, elas demoram meses e anos para serem ouvidas lá na fase processual. E aí o que acontece é que a memória vai se deteriorando, tanto pela ação do tempo, como também pela influência de terceiros. Então, muitas vezes, a testemunha lá na fase processual, como já passou muito tempo, ela não consegue se lembrar de detalhes que são importantes
para o desfecho lá daquele processo penal. Por isso que é muito importante se valorizar os depoimentos que foram colhidos na fase investigatória, porque nós sabemos que a fase investigatória ela é mais próxima do acontecimento do crime, do acontecimento dos fatos. Então, é claro que naquele momento a memória das testemunhas está muito mais preservada. Testemunha é informação voltada ao passado. E nós sabemos que a preservação da memória é a chave da sua utilidade. Acompanhem aqui comigo no slide. No campo da psicologia do testemunho, pesquisas apontam o decurso do tempo como um relevante fator de deterioração da memória. Sugerem que testemunhos são, essencialmente, informações irrepetíveis, na medida em que um depoimento jamais será rigorosamente igual ao outro. Indicam que a incidência temporal, também denominada intervalo de retenção da memória, poderá levar o sujeito ao esquecimento, à perda da nitidez e da riqueza de detalhes e à contaminação da memória. Destacam ainda que, na percepção dos atores envolvidos na estrutura da justiça criminal, o testemunho é o elemento mais importante no contexto do quadro probatório. Então, por todos esses motivos, é que o mais coerente é que os depoimentos que foram colhidos lá na fase investigatória possam sim ser utilizados pelo magistrado, pelo menos de forma subsidiária. Então, se vingar essa interpretação de que o juiz da instrução e do julgamento não vai poder ter acesso aos elementos de informação que foram colhidos pelo juiz das garantias lá na fase da investigação, esse juiz vai acabar sendo um condutor cego que não vai enxergar a totalidade dos fatos e que não vai conseguir sentenciar de forma justa e o mais próximo possível da verdade real. Essa situação se parece um pouco com a do médico cirurgião. Quero fazer essa analogia para vocês entenderem melhor essa lógica. Então, o médico, quando ele vai ali operar um paciente, será que seria correto ele ter uma fotografia apenas daquele momento da cirurgia? Ou ele precisa ter acesso ao histórico daquele paciente, ao prontuário daquele paciente, até para decidir no momento da cirurgia qual é a intervenção mais adequada? A mesma coisa acontece com o juiz aqui no processo penal. Ele não pode ter acesso apenas ao momento da fase processual. Ele precisa também ter conhecimento do histórico, daquilo que já aconteceu antes, lá na fase da investigação, para que ele tenha aí um acesso global de todos os fatos e que possa entender realmente os fatos como eles aconteceram, para que ao final possa dar a sua sentença conforme a decisão mais justa, seja para condenar ou seja para absolver aquele réu. Essa limitação de que o juiz da instrução e do julgamento possa ter acesso aos elementos de informação produzidos lá na fase investigatória, para poder usar aí no seu convencimento, pelo menos de forma supletiva, torna duvidosa a constitucionalidade dessa regra, porque cria uma disfunção sistemática insuperável à qualidade da prestação jurisdicional e afeta irremediavelmente a própria segurança da coletividade. É por isso que Fausto de Sanches destaca o caráter constitucional da busca da verdade real, como um primado a ser buscado pelo juiz criminal, em razão da proteção social íncita à tutela penal dos bens jurídicos. Segundo ele, a redução das funções judiciais à dependência de que a prova emane exclusivamente da parte afeta o conhecimento integral dos fatos por parte do magistrado e, como consequência, a eficácia do processo, tornando secundária a busca da verdade. Sugere, portanto, uma inconstitucionalidade no afastamento do regime da verdade real. Com todas essas regras, o juiz só vai poder decidir conforme a verdade processual,
verdade formal somente quanto àquilo que foi produzido na fase processual. Mas nós sabemos que a qualidade da função jurisdicional depende de muito mais do que isso. Depende de o juiz entender como os fatos ocorreram. E às vezes ele só pode ter conhecimento dessa complexidade se ele também souber e tiver acesso àquilo que foi colhido lá na fase investigatória. É próprio da matéria penal que se busque com profundidade a realidade dos fatos. E tamanha a profundidade desse axioma que a própria confissão do réu, nos termos do artigo 197 do CPP, tem valor relativo, podendo ceder diante da conjuntura. Essas novas alterações, elas buscam incansavelmente beneficiar o acusado. Só que não podemos esquecer que se de um lado existe esse direito do investigado, do acusado, contra o poder punitivo estatal, de outro lado também existe o direito das vítimas de terem seus algozes identificados, processados e condenados. E também existe aí o direito da sociedade de proteção aos seus direitos fundamentais, à vida, à liberdade, à privacidade, à honra, à segurança. Ou seja, a própria sociedade quer se ver numa sociedade organizada, em que possa preservar a sua existência com dignidade. A dignidade da pessoa humana não se destina somente a proteger o cidadão em face do poder punitivo estatal, em face de suas arbitrariedades. A dignidade da pessoa humana também visa proteger os outros indivíduos da sociedade, para que eles não fiquem ali à mercê da própria sorte. Eles também precisam ser protegidos pelo Estado das arbitrariedades de terceiros. Por isso que é importante nós falarmos do princípio da proporcionalidade. Sabemos que o princípio da proporcionalidade tem o seu viés negativo, que impede o Estado de atuar além do necessário. Ele tem um caráter, esse viés negativo mais liberal, impedindo de o Estado atuar além do necessário, ser arbitrário no seu poder punitivo estatal. Só que o princípio da proporcionalidade, ele também tem um viés positivo, que obriga o Estado a agir para a proteção da sociedade, vedando-se a proteção deficiente. Então, nesse sentido, falando desse princípio da proporcionalidade, olhem aqui o que diz o Mongenot. Segundo Mongenot, viola o princípio da proporcionalidade nessa perspectiva da proibição da proteção deficiente a atuação do Poder Legislativo, que, por intermédio de modificações processuais ou penais, cria embaraços que inviabilizem a punição aos criminosos, porque, nesse caso, se retiraria da sociedade dos indivíduos que acompanhem os mecanismos necessários à tutela de seus interesses individuais e coletivos. Cita o autor como exemplos hipotéticos uma lei que instituísse recursos que impedissem os processos de chegar ao seu final e uma lei que excluísse do sistema jurídico as hipóteses de prisão preventiva. E a mesma coisa está acontecendo com esse dispositivo que nós estamos analisando, o artigo 3º-C, parágrafo 3º, porque se está criando tantos embaraços a que o juiz da instrução e do julgamento tenha acesso global de tudo aquilo que foi descoberto na persecução penal, sobre como o fato, o crime realmente aconteceu, vai estar, então, tendo uma proteção deficiente da sociedade. Essas alterações, elas visam apenas aumentar cada vez mais a proteção do criminoso e criar empecilhos, dificultar a busca da verdade real. Então, aqui o Estado estaria negligenciando no princípio da proporcionalidade, no viés positivo, em que ele deve sim atuar para a proteção da sociedade. Não se está aqui a negar que o Estado possa criar aí limites à busca da verdade real. Nós sabemos que existem muitos limites
inclusive a obtenção de provas colhidas aí com violação de regras processuais. Só que nesses limites, o legislador ele precisa observar a dignidade da pessoa humana e o princípio da proporcionalidade em seu duplo viés, tanto no viés negativo como também no viés positivo. E essas alterações, conforme estamos vendo, só está considerando o princípio da proporcionalidade no viés negativo. Está se negligenciando, se protegendo deficientemente a sociedade, a coletividade. Pois com todos esses embaraços que nós vimos aqui na aula de hoje, dificilmente o juiz da sentença conseguirá descobrir os fatos realmente como eles aconteceram. Eu penso que esse artigo 3º-C, parágrafo 3º, de todos os dispositivos aí trazidos por essa reforma, que inseriu o juiz das garantias, ele acaba sendo mais grave para a busca da verdade real, porque nem haveria tanto problema em separar as funções do magistrado, em que um magistrado atuasse lá na fase investigatória e outro na fase processual. O pior para a prestação jurisdicional, para a sua eficiência, é que o segundo magistrado, aquele que vai sentenciar, não possa ter acesso ao que aconteceu na fase investigatória, já que essa reforma vai limitar o acesso às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Só que sabemos que para a melhor busca da verdade real, para entender realmente como que aquele crime aconteceu, é preciso sim que o juiz da instrução e do julgamento, aquele que vai julgar o mérito da ação penal, tenha acesso amplo a tudo aquilo que foi colhido na persecução penal. Ele precisa entender todo o histórico do que aconteceu para que consiga aí dar uma sentença mais justa, que atenda aí aos interesses de todos, tanto do acusado como também da sociedade. Então, essas foram as considerações que eu publiquei em um artigo junto com meu marido. Deixo para vocês aqui na tela. O título do artigo é O Juiz das Garantias e o Descarte dos Elementos de Informação, rumo certo à impunidade. Eu procurei aqui neste encontro, então, fazer um resumo das ideias principais desse artigo, mas para quem quiser olhá-lo de forma mais detalhada, fica aí o acesso disponível para vocês. Para encerrar o nosso encontro, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre como está se posicionando os autores nos primeiros artigos aí publicados sobre esse assunto, sobre a possibilidade de o juiz da instrução e do julgamento poder ou não ter acesso aos elementos de informação produzidos lá na fase investigatória. Primeiro, coloquei para vocês aqui na tela um artigo publicado por Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. Entenda o impacto do juiz das garantias no processo penal. Então, para esses autores, o juiz de julgamento não receberá nem se contaminará pelo produzido na fase anterior, já que somente as provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas e antecipação de provas serão encaminhados. O restante deverá permanecer acautelado no juiz das garantias com acesso às partes, acabando-se com o uso manipulado de declarações da fase de investigação, porque só vale o produzido oralmente perante o juiz de julgamento. Trata-se de um pleito por nós defendido há décadas, da exclusão física dos autos do inquérito, que finalmente é recepcionada. Só assim estará assegurada a distinção entre atos de investigação e atos de prova, e, por consequência, efetivado o direito de ser julgado com base em prova, produzida em contraditório judicial. Então, se você fizer aí uma pesquisa dos artigos já publicados na internet, vocês vão perceber que está prevalecendo esse entendimento de que os autos do inquérito policial não vão mais acompanhar a ação penal.
Agora eu quero mostrar para vocês um artigo publicado por Rodrigo Ienaco, em que ele traz uma solução conciliadora. Ele entende que os autos de inquérito policial, eles continuam sim acompanhando o processo. Então acompanhem comigo. O juízo da instrução, competente para o julgamento da causa, não está impedido de conhecer o objeto da investigação legítima guarnecida pelo juiz de garantias que lhe antecedeu, regularmente, no eventual controle da fase investigativa. Essa questão é fundamental para a correta compreensão do modelo brasileiro, sob pena de incorrer-se em erro, como aparenta acontecer já com interpretações prematuras da reforma. E depois de alguns parágrafos, ele prossegue. Já o juiz da instrução tem jurisdição e, portanto, cognição plena, apenas retirar do contato com a investigação no momento em que ocorre, para impedir que assuma a função de parte, marca típica da estrutura acusatória. Então, esse promotor de justiça, ele concorda que houve com a reforma a separação das funções, em que o juiz das garantias atua lá na fase investigatória e o juiz da instrução na fase processual e é quem vai decidir o mérito. Ele entende que uma análise sistemática dos dispositivos que estão ali no artigo 3º da reforma, quando os dispositivos dizem que os autos ficarão acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias, isso não inclui os autos de inquérito policial propriamente dito, ou seja, limitam-se à atuação dos pedidos de reserva de jurisdição que se incluem nas situações típicas de sua competência, quais sejam aqueles descritos nos incisos do artigo 3º-B. Fosse vontade da lei restringir ao juiz da instrução o acesso ao conteúdo do inquérito, teria feito referência expressa ao inquérito, como fez no referido inciso 8º. Então, ele entende que não houve revogação tácita lá daquele artigo que diz que os autos do inquérito policial acompanham a ação penal. Ele entende que numa interpretação sistemática, aqueles autos que ficam lá cautelados na secretaria só para acesso pelas partes não inclui os autos de inquérito policial, apenas aqueles atos de reserva de jurisdição que são aí mencionados no artigo como competência aí do juiz das garantias. É uma solução bastante interessante e que vamos ter aí que analisar no futuro se vai ou não vingar. Essa última posição, ela parece mais condizente com a eficiência da tutela jurisdicional e com a busca da verdade real, mas teremos que aguardar como que vai se posicionar o STF depois que esses dispositivos que estão aí com eficácia suspensa voltarem a entrar em vigor. Então, já temos aqui, procurei colacionar para vocês um pouquinho do que vem dizendo a doutrina, para que você possa formar o seu próprio convencimento sobre o que você pensa sobre esse assunto. Então, eu espero aí que depois vocês possam ter acesso ao artigo que eu publiquei e desejo a todos bons estudos.